Salve, galera, tudo bem? Prosa romântica, folhetim. Vamos lá? Prosa romântica. Nós temos que entender que a prosa romântica ela foi muito importante para a história da literatura brasileira. Ela ajudou, devido a diferentes circunstâncias, como a evolução da imprensa, a formação de um público leitor, nós criamos um ambiente que propiciou o desenvolvimento dos folhetins românticos. Esse nome folhetim se deve à estrutura do texto. É um texto que é dividido em capítulos e que você, a cada final do capítulo, você apresenta um clímax que gera um gatilho para que o leitor queira ler o capítulo seguinte e assim vai se desenvolvendo a história. É muito importante que a gente lembre que o folhetim ele inspirou o que você vê hoje nas novelas. A novela na TV, ela é uma adaptação, é um desenvolvimento desse chamado folhetim. É muito importante você reconhecer as características básicas dele. O que a gente pode apontar assim? Claro, algumas principais. Toda prosa romântica tem um casal protagonista. Normalmente é a mocinha, aquela menina certinha, fiel, bela, dedicada, recatada, do lar, que fica ali, no caso, para casar. E esse cara que vai casar com essa mocinha é um herói. Esse herói romântico é um homem de palavra, é um homem bonito, é um homem corajoso, é um homem que vai justamente ser digno dessa figura que está ao seu lado. Eu tenho aí, no caso, essa ideia do amor à primeira vista, essa coisa do nunca te vi, mas sempre te amei. Vai ser aquele esbarrão, aquela coisa de um bater o olho no outro, pum, e o amor começa a tocar sinos, musiquinhas e tudo no ar. Outra coisa, nesses romances os personagens são planas, ou seja, não há uma grande complexidade. Elas são vistas apenas pela sua superfície. E é aí que está a grande questão. Essas personagens, elas não têm uma grande profundidade psicológica. Então você sabe que o cara é mal, o cara é bom. E começa bom, termina bom. O cara é mal, termina mal. Ponto final e não tem muitos desenvolvimentos, não tem grandes embaraços. Outra coisa, para garantir essa coisa da prisão, essa coisa de você ficar preso à narrativa, tem as chamadas reviravoltas. O cara que é pobre fica rico, aí você vai ter justamente o cara que era rico fica pobre, aí você de repente vai ter o assassinato, ou então você vai ter aí, no caso, revelações. Essas histórias que você vê na novela, que o cara revela um segredo e cai como uma bomba, se torna um escândalo, e que vai justamente ter a atenção do público que está ansioso por essas novidades, por essas mudanças no rumo da narrativa. Outra coisa, você vê que a lógica do quem ama, casa. Normalmente o final das histórias românticas tem dois caminhos. O caminho do sujeito que fez o mal, que de repente ele não é mais digno e que através da morte alcança a redenção. Outro, o final feliz, que é o final do casamento. Muita gente fica reclamando que toda novela acaba com aquele festival de casamentos. Tem 10, 20, 30 casamentos, mas isso aí é a concepção do amor, né? Você, quem ama, casa e tem filhos. E eles serão felizes para sempre. Esse ideal é vendido através desse tipo de romance. Agora, como se desenvolve, como se distribuem esses tipos de romances? Bem, vamos lá. Eu separei 3 aqui. Eu tenho a chamada prosa de costumes, ou romance de costumes, romances urbanos. A maior parte deles se passa basicamente onde? Na corte do Rio de Janeiro. É importante você ler esses romances porque eles vão apresentar como é o comportamento, os valores da sociedade burguesa, da aristocracia desse período. E, normalmente, esse modo de vida ele vai acabar despertando a curiosidade, o interesse das pessoas. Mas veja bem, dentro desses romances de costumes, você acaba justamente tendo aí revelações de comportamentos, de valores que serão cultuados e reproduzidos pela própria sociedade. Romances que são básicos. A Moreninha, eu acho que é o grande sucesso, o primeiro grande sucesso mesmo, Joaquim Manoel de Macedo, e ali você tem justamente o quê? A personagem, que é a Carolina, que serve aí de idealização e que vai inspirar muitas moças. Você tem Senhora, Aurélia Camargo, né? José de Alencar, fazendo um romance em que o grande chamariz é a mulher que compra o marido. Isso daí causou uma grande polêmica e ainda causa quando muita gente pega esse romance para discutir, debater. E Memórias do Sargento de Milícias, que é, com certeza, um romance de transição e que já apresenta características que posteriormente aparecerão com maior
fugiu a palavra agora, mas tudo bem, vai aparecer com uma incidência, lembrei, maior incidência dentro daquilo que seria o romance, desse de transição, que sai do romantismo e começa a usar humor, pega a população periférica, foge daquilo que seria o típico romance burguês romântico. Em contrapartida, eu tenho aqui o romance, a prosa regionalista. A prosa regionalista, eu acho que o grande valor e o grande barato dele é divulgar a diversidade cultural que é o Brasil. O Brasil não é só Rio de Janeiro. O Brasil é norte, sul, centro-oeste. Você tem uma diversidade cultural e que será representada nessa obra e que vai ajudar a criar, a constituir um sentimento de orgulho de um país que tem uma riqueza que é, até hoje, até os dias de hoje, a riqueza da obra romântica ela é ignorada, ou melhor, a riqueza da sociedade brasileira, muitos não aceitam essa diversidade, não aceitam essa variedade e acham que o Brasil deveria ser europeu ainda. Obras que eu acho que são interessantes. O Gaúcho, José de Alencar, que é uma obra que vai justamente capturar o universo do Sul, assim como o Sertanejo, que também é de Alencar, vai pegar o sertão e vai construir toda uma narrativa idealizada, claro, ali daquela região. Você tem Inocência, que vai falar do patriarcado, vai falar justamente das relações na zona rural e quem vai escrever é Visconde Toné, que é que traz um grande olhar, um olhar bem interessante sobre essa figura feminina e a relação dentro de uma sociedade em que os valores dos homens acabam predominando sobre os desejos das mulheres. E o Cabeleira, né, que é um romance bem interessante do Franklin Távora, que procura justamente chamar atenção para a questão ali do jagunço, mesmo que de forma idealizada. Ele fala de miséria, pobreza, fala sobre os problemas sociais, mesmo que de uma forma leve, esses problemas aparecem de uma forma bem interessante. Então, fugindo um pouco desse olhar burguês ali da primeira geração. Desculpa, primeira geração não, do romance de costumes. Eu tenho ainda um terceiro viés que seria prosa indianista, ou romance indianista, que é um romance interessante porque vai remeter esse contato índio-português, vai ter ali um movimento de lusofobia, quer dizer, a rejeição da cultura portuguesa, o português sendo o inimigo, o vilão, muitas vezes, da história, que se opõe ao homem ali da sociedade. Então você tem ali uma visão diferenciada e o índio sendo forjado, sendo ali caracterizado, trazendo valores muito mais de um cavaleiro medieval, e essa é a grande crítica que se faz, é que o romance indianista você tem um índio que é muito mais cavaleiro medieval do que propriamente índio. E aí muita gente fica se perguntando, mas por que o índio? Cara, ou era o branco, ou era o negro, ou era o índio. O branco era o estrangeiro, o branco era o estrangeiro, o negro era a força de trabalho, o índio foi uma escolha, até uma falta de opção, para poder representar e incorporar esse personagem inventado que vai inspirar o brasileiro, a coletividade brasileira. E aí, nós temos que observar o seguinte, o Birajara, o Guarani, Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, são as três obras escritas por José de Alencar e que terão uma grande importância na construção da identidade do Brasil. Bem, isso é prosa romântica, é bem interessante você conhecer essas obras. Alguns alunos reclamam que são obras chatas, mas veja bem, vale a pena você conhecer a construção da identidade brasileira a partir da literatura. O romance, até hoje, influencia quando você vê uma novela, vê um seriado, uma novela mexicana, até mesmo esses seriados americanos. Tem uma construção ali que segue aquilo que seria a estrutura, o arcabouço do folhetim romântico. Ok? Dê um like aí embaixo, assista as outras aulas, nos acompanhe no projeto Literatura para o Enem. Te espero aqui na próxima aula. Um abraço, até a próxima.